Desde os primeiros sermões, o inferno foi descrito como um lago de fogo, onde pecadores gritam, enquanto demônios celebram. Mas essa imagem simplificada esconde algo ainda mais inquietante. O verdadeiro horror não está apenas nas chamas, mas na consciência eterna da perda. O inferno bíblico é o estado definitivo de separação da fonte da vida. Não é apenas dor física, é a percepção constante de que a presença divina foi retirada a menos e que nunca mais será sentida. Quando Jesus mencionava trevas exteriores e ranger de dentes, ele não estava criando poesia dramática, mas revelando uma condição espiritual devastadora. Trevas, na linguagem bíblica, simbolizam a ausência de direção, a ausência de luz, a ausência de Deus. Imagine existir em um estado onde não há propósito, nem esperança, nem possibilidade de mudança. Um lugar onde o arrependimento existe, mas a oportunidade já passou. Essa é a dimensão que raramente é explicada. Muitos acreditam que Satanás reina no inferno como um soberano cruel. Porém, a revelação aponta para outra verdade. Ele também será julgado. O inferno não é o quartel-general do mal, é o destino final dele. Isso muda tudo. Não é um reino organizado, mas uma sentença definitiva. Não há hierarquia ali, apenas condenação. O mal não governa menos. Ele sofre. E essa realidade torna o cenário ainda mais sombrio. Existe algo ainda mais perturbador. No inferno não há anonimato. Cada alma carrega sua própria história, suas escolhas, suas recusas. A memória permanece intacta. Lembranças de convites ignorados, de momentos de misericórdia rejeitados, de oportunidades desperdiçadas. Não é apenas o sofrimento que consome, mas a consciência clara de que o destino poderia ter sido diferente. A eternidade ali é feita de lembrança constante. A igreja muitas vezes enfatiza o fogo, mas ignora o silêncio da ausência divina. Porque enquanto Deus é vida, luz e comunhão, o inferno é a retirada definitiva desses atributos. Não é apenas um lugar preparado para punição. É o resultado final de uma escolha persistente de independência espiritual. A criatura dizendo eternamente, não preciso de ti, e recebendo exatamente isso. Existe uma dimensão do inferno que raramente é explorada. O abismo espiritual, descrito como lugar de aprisionamento de anjos caídos, antes mesmo do juízo final, há uma realidade intermediária, onde seres que desafiaram a autoridade divina aguardam sentença definitiva. Isso revela que o inferno não é apenas destino humano, mas parte de um conflito cósmico iniciado antes da história da humanidade. A rebelião começou nos céus, e sua consequência ecoa na eternidade. O inferno, então, não é um mito medieval. É a marca permanente da ruptura entre criatura e Criador. Quando falamos de fogo eterno, precisamos compreender que a linguagem bíblica muitas vezes usa imagens físicas para descrever realidades espirituais indescritíveis. O fogo purifica, mas também consome. No contexto do juízo, ele simboliza a santidade absoluta de Deus, confrontando tudo o que é corrompido. Não se trata apenas de dor sensorial, mas da exposição total da alma à verdade divina, sem qualquer defesa, sem máscaras, sem justificativas. É a revelação completa de quem a pessoa se tornou, vista sob a luz que não pode ser enganada. Há ainda o conceito das trevas exteriores, que sugere expulsão da esfera de luz. Luz nas Escrituras está associada à vida, direção e presença. Trevas representam ausência, desorientação e vazio. Imagine existir eternamente em um estado onde não há propósito crescente, nem esperança futura, nem possibilidade de redenção. Um estado fixo, congelado, onde o arrependimento não produz mudança. O terror não está apenas na dor, mas na impossibilidade de transformação. O inferno é permanência, menos a eternização de uma condição escolhida. Outro ponto pouco mencionado é que o juízo não será arbitrário. A narrativa bíblica sugere responsabilidade proporcional à revelação recebida. Isso significa que cada pessoa será julgada com base na luz que teve acesso. Não haverá erro, nem exagero, nem injustiça. O que torna o cenário ainda mais solene é saber que ninguém poderá alegar desconhecimento absoluto. A consciência humana registra escolhas, convicções e recusas. No fim, o próprio coração testemunha contra ou a favor da alma. Talvez o aspecto mais inquietante seja perceber que o inferno é descrito como eterno, não como um processo temporário de correção, mas como estado definitivo.
A eternidade amplia tudo, alegria no céu, mas também separação no inferno. Tempo, como conhecemos, deixa de ser medida. Não há contagem regressiva, nem expectativa de término. É continuidade ininterrupta. Quando a decisão se torna final, não existe retorno. Essa irrevogabilidade é o que transforma a advertência em urgência. No cenário do juízo final, a imagem apresentada é de abertura de livros, registros completos das obras humanas. Nada oculto, nada esquecido. Cada intenção, cada palavra, cada ação pesa na balança divina. Isso revela que o inferno não é destino imposto por capricho, mas consequência de uma vida inteira registrada diante da justiça perfeita. A transparência será absoluta, e nessa revelação total não haverá espaço para narrativa distorcida ou autoengano. Existe também o conceito da segunda morte, frequentemente mal compreendido. Não significa cessar de existir, mas experimentar a ruptura final da comunhão com Deus. Se a primeira morte separa corpo e espírito, a segunda sela a separação eterna da presença restauradora do Criador. É existência sem vida plena, consciência sem esperança, identidade sem redenção. Uma continuidade marcada pela ausência daquilo que dá significado à própria existência. Curiosamente, o inferno é descrito como preparado originalmente para o diabo e seus anjos, não para a humanidade. Isso revela que o plano divino nunca foi a condenação humana, mas a reconciliação. Porém, a liberdade concedida ao ser humano inclui a possibilidade de rejeição. O inferno, então, torna-se o destino daqueles que persistem em Allen Hersey, a rebelião espiritual. A justiça respeita escolhas, mesmo quando elas conduzem à separação. Há um contraste poderoso entre céu e inferno, que raramente é enfatizado. Ambos refletem a mesma presença divina, mas de formas distintas. Para os redimidos, a presença de Deus é luz e alegria. Para os que rejeitam, essa mesma santidade se manifesta como juízo. A condição da alma é que determina como sua presença será experimentada. O inferno não é a ausência absoluta de Deus, mas a ausência de sua graça salvadora. No fim, a verdade que poucos querem encarar é que o inferno não é apenas um destino distante. É um alerta constante. Cada escolha diária molda a eternidade. Cada endurecimento do coração reforça a direção. A narrativa bíblica não foi escrita para alimentar medo vazio, mas para despertar consciência. O inferno existe como realidade e advertência. E a maior tragédia não é sua existência menos. É ignorar o aviso enquanto ainda há tempo. Existe um terror silencioso no conceito de eternidade que poucos conseguem encarar de frente. Não é apenas a ideia de sofrimento, mas a impossibilidade de mudança. Aqui na Tara, toda dor carrega a esperança de terminar. No inferno, segundo a descrição bíblica, não há virada de estação, não há novo começo, não há madrugada após a noite. A eternidade ali não é medida por dias, mas por permanência absoluta. É a fixação definitiva de um estado interior que não pode mais ser alterado. O aspecto psicológico do inferno talvez seja ainda mais devastador do que o físico. A consciência não é apagada. Ela permanece lúcida. Isso significa lembrar de cada oportunidade de arrependimento ignorada, cada toque de misericórdia desprezado, cada momento em que a verdade foi ouvida e descartada. A mente revive decisões que construíram o próprio destino. Não há distração, não há anestesia espiritual, apenas memória contínua e entendimento claro do que foi escolhido. Há também a percepção de distância irreversível. A narrativa bíblica menciona um grande abismo fixado entre os estados eternos. Esse abismo não é apenas geográfico, é relacional. Ele simboliza separação intransponível. Não importa o clamor, não importa o arrependimento tardio, a travessia não é permitida. A irrevogabilidade dessa condição é o que transforma o inferno em advertência solene. Enquanto a vida, a ponte. Depois do juízo, resta apenas o abismo. Outro detalhe raramente discutido é que o inferno representa a culminação da autonomia humana, levada ao extremo. Muitos desejam viver sem interferência divina, sem autoridade superior, sem limites morais absolutos. O inferno é a concessão final dessa escolha. Existência sem a intervenção da graça. Mas quando a presença de Deus, que sustenta toda a vida e ordem, é retirada, o que resta não é liberdade plena, e sim caos interior e vazio absoluto. O mais inquietante é perceber que o inferno não é descrito como um erro no plano divino,
mas como consequência prevista desde o início. A justiça não anula o amor, ela o equilibra. Deus oferece reconciliação repetidamente, mas não força rendição. A eternidade apenas confirma o caminho trilhado. O destino final não é decidido por impulso momentâneo, mas por uma trajetória persistente. E essa trajetória é construída em silêncio, nas escolhas diárias invisíveis aos outros. Quando o Apocalipse descreve o juízo final, a cena não é caótica, mas solene. Céus e terra fogem diante do trono, e a humanidade comparece. Não há multidões anônimas. Cada indivíduo é chamado. O julgamento é pessoal. Isso desmonta a ideia de que o inferno é destino coletivo e impessoal. Ele é resultado de uma relação rompida individualmente. A eternidade não é decidida por cultura, tradição ou aparência religiosa, mas por alinhamento real do coração. Existe uma tensão profunda entre misericórdia e justiça que atravessa toda a narrativa bíblica. A misericórdia estende tempo, envia advertências, oferece perdão. A justiça estabelece limite final. O inferno surge exatamente no ponto em que a rejeição constante encontra o limite da paciência divina. Não porque Deus deseja condenar, mas porque a santidade não pode conviver eternamente com a rebelião. O juízo é o fechamento definitivo de uma longa história de convites ignorados. A imagem do lago de fogo também carrega significado de purificação absoluta. Tudo o que é incompatível com a santidade é consumido. Para os redimidos, essa santidade é abrigo. Para os que a rejeitam, torna-se confronto insuportável. Não é Deus mudando sua natureza, mas a alma experimentando a mesma presença de maneira oposta. A reação à luz depende da condição interior. Quem ama a luz se aproxima. Quem a rejeita se afasta. Talvez a verdade mais desconfortável seja que ninguém é enviado ao inferno sem ter recebido algum grau de revelação. A consciência humana, a criação, a palavra anunciada, menos tudo testemunha. O julgamento considera cada contexto, cada oportunidade. Não haverá injustiça, mas também não haverá desculpas sustentáveis. O silêncio de Deus no juízo não será indiferença, mas confirmação de que todas as chances já foram oferecidas. No fim, o inferno permanece como realidade que muitos preferem ignorar, mas que ecoa como advertência urgente. Ele não foi revelado para satisfazer curiosidade mórbida, mas para despertar decisão consciente. A eternidade não começa após a morte. Ela já está sendo moldada agora. Cada passo aproxima ou afasta da presença divina. E a pergunta que ecoa nas páginas finais da Escritura não é sobre medo, é sobre escolha. Há um detalhe que raramente é enfatizado. O inferno não é apenas punição, é revelação final. Tudo aquilo que foi escondido sob justificativas, máscaras religiosas e discursos convenientes, será exposto à luz absoluta. Não haverá comparação com outros, nem relativização moral. A alma ficará diante da verdade sem filtros. E nesse momento, muitos perceberão que não foram condenados por falta de informação, mas por resistência contínua à transformação. A Escritura sugere que haverá diferentes graus de responsabilidade. Isso indica que o sofrimento não será uniforme, mas proporcional à luz rejeitada. Quanto maior a revelação recebida, maior o peso da recusa. Essa realidade desmonta a falsa segurança da religiosidade superficial. Conhecer a verdade e ignora, lá não é neutralidade, é escolha ativa. O inferno, nesse sentido torne-se, também consequência do conhecimento não obedecido. Existe ainda a dimensão do arrependimento tardio. A narrativa do homem que clama por alívio mostra consciência, mas não mudança de destino. Ele reconhece sua condição, mas a estrutura eterna já está estabelecida. O arrependimento que não foi cultivado em vida não se transforma automaticamente em restauração após o juízo. A eternidade não é campo de novas tentativas. Ela é confirmação do que foi decidido sob o tempo da graça. Outro aspecto pouco discutido é o contraste entre ilusão e realidade. Durante a vida é possível distrair-se, justificar-se, anestesiar a consciência. No inferno, não há distração. A verdade permanece fixa diante da mente. Não existe entretenimento eterno, nem fuga emocional. Apenas clareza absoluta. E essa clareza constante, sem possibilidade de reversão,
É parte do tormento descrito. A consciência desperta sem a companhia da esperança. Talvez o ponto mais sombrio seja compreender que o inferno representa a consolidação do caráter. A pessoa se torna eternamente aquilo que escolheu ser. Se o coração endureceu repetidamente, ele permanece endurecido. Não há transformação automática após o juízo. O estado interior cristaliza-se, e essa fixação eterna é o que torna cada decisão presente tão poderosa. A eternidade apenas amplia aquilo que já estava sendo formado. Quando se fala sobre o céu, enfatiza-se comunhão, alegria e plenitude. O inferno, por contraste, representa a ausência dessas realidades. Mas a ausência aqui não significa a inexistência total de Deus, e sim a ausência de sua graça redentora. A santidade divina continua soberana. O que muda é a experiência da alma diante dessa santidade. O que é consolo para uns torna-se confronto para outros. A mesma luz, reações opostas. 2. Há também um silêncio perturbador nas descrições finais do juízo. Após a sentença, não há longos diálogos nem debates. Apenas execução da decisão. Esse silêncio revela a seriedade do momento. O tempo de argumentação pertence à vida presente. Depois disso, resta apenas confirmação. A eternidade começa não com gritos dramáticos, mas com a solenidade de uma decisão irrevogável. 3. Muitos perguntam como um Deus de amor poderia permitir o inferno. A resposta passa pela liberdade. Amor que força não é amor, é imposição. A possibilidade de rejeição é o preço da liberdade genuína. O inferno não é falha do amor divino, mas consequência de sua integridade. Deus não obriga a comunhão, ele convida. E quando o convite é recusado de forma definitiva, a separação torna-se realidade. Existe uma tensão emocional difícil de ignorar. Enquanto uns entram na plenitude eterna, outros enfrentam separação eterna. Essa dualidade atravessa o desfecho bíblico. A justiça não anula a misericórdia, mas a misericórdia rejeitada não anula a justiça. O universo termina restaurado, mas não sem juízo. E essa verdade, embora desconfortável, faz parte da coerência da santidade divina. No fim, o inferno permanece como advertência viva nas páginas da revelação. Não foi descrito para alimentar medo irracional, mas para despertar consciência urgente. A eternidade não é ficção teológica, é destino real. Cada decisão ecoa além do tempo. E a pergunta que atravessa toda essa narrativa não é sobre curiosidade, mas sobre direção. Para onde o coração está caminhando agora? Quando se fala sobre o céu, enfatiza-se comunhão, alegria e plenitude. O inferno, por contraste, representa a ausência dessas realidades. Mas a ausência aqui não significa a inexistência total de Deus, e sim a ausência de sua graça redentora. A santidade divina continua soberana. O que muda é a experiência da alma diante dessa santidade. O que é consolo para uns torna-se confronto para outros. A mesma luz, reações opostas. Há também um silêncio perturbador nas descrições finais do juízo. Após a sentença, não há longos diálogos, nem debates. Apenas execução da decisão. Esse silêncio revela a seriedade do momento. O tempo de argumentação pertence à vida presente. Depois disso, resta apenas confirmação. A eternidade começa não com gritos dramáticos, mas com a solenidade de uma decisão irrevogável. Muitos perguntam como um Deus de amor poderia permitir o inferno. A resposta passa pela liberdade. Amor que força não é amor, é imposição. A possibilidade de rejeição é o preço da liberdade genuína. O inferno não é falha do amor divino, mas consequência de sua integridade. Deus não obriga a comunhão. E quando o convite é recusado de forma definitiva, a separação torna-se realidade. Existe uma tensão emocional difícil de ignorar. Enquanto uns entram na plenitude eterna, outros enfrentam separação eterna. Essa dualidade atravessa o desfecho bíblico. A justiça não anula a misericórdia, mas a misericórdia rejeitada não anula a justiça. O universo termina restaurado, mas não sem juízo. E essa verdade, embora desconfortável, faz parte da coerência da santidade divina. No fim, o inferno permanece como advertência viva nas páginas da revelação. Não foi descrito para alimentar medo irracional, mas para despertar consciência urgente. A eternidade não é ficção teológica, é destino real. Cada decisão ecoa além do tempo. E a pergunta que atravessa toda essa narrativa
não é sobre curiosidade, mas sobre direção, para onde o coração está caminhando agora. Quando se fala sobre o céu, enfatiza-se comunhão, alegria e plenitude. O inferno, por contraste, representa a ausência dessas realidades. Mas a ausência aqui não significa a inexistência total de Deus, e sim a ausência de sua graça redentora. A santidade divina continua soberana. O que muda é a experiência da alma diante dessa santidade. O que é consolo para uns torna-se confronto para outros. A mesma luz, reações opostas, há também um silêncio perturbador nas descrições finais do juízo. Após a sentença não há longos diálogos nem debates, apenas execução da decisão. Esse silêncio revela a seriedade do momento. O tempo de argumentação pertence à vida presente. Depois disso, resta apenas confirmação. A eternidade começa não com gritos dramáticos, mas com a solenidade de uma decisão irrevogável. Muitos perguntam como um Deus de amor poderia permitir o inferno. A resposta passa pela liberdade. Amor que força não é amor, é imposição. A possibilidade de rejeição é o preço da liberdade genuína. O inferno não é falha do amor divino, mas consequência de sua integridade. Deus não obriga a comunhão. Ele convida, e quando o convite é recusado de forma definitiva, a separação torna-se realidade. Existe uma tensão emocional difícil de ignorar. Enquanto uns entram na plenitude eterna, outros enfrentam separação eterna. Essa dualidade atravessa o desfecho bíblico. A justiça não anula a misericórdia, mas a misericórdia rejeitada não anula a justiça. O universo termina restaurado, mas não sem juízo. E essa verdade, embora desconfortável, faz parte da coerência da santidade divina. No fim, o inferno permanece como advertência viva nas páginas da revelação. Não foi descrito para alimentar medo irracional, mas para despertar a consciência urgente. A eternidade não é ficção teológica, é destino real. Cada decisão ecoa, além do tempo. E a pergunta que atravessa toda essa narrativa não é sobre curiosidade, mas sobre direção. Para onde o coração está caminhando agora?